Amor, confiança, educação, suporte financeiro. A relação entre pais e filhos envolve vários fatores e pode ficar complicada quando o casal se separa e não tem uma boa convivência. O programa Artigo 5º de hoje fala sobre a guarda de crianças e adolescentes e sobre o pagamento de pensão alimentícia. Com a crise provocada pela pandemia do coronavírus, o que muda nessa relação? Antes de começar o nosso bate-papo, vamos ver onde o tema se encaixa no Artigo 5º. A Constituição Federal determina que ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer algo se não houver lei nesse sentido. Especifica que a prisão civil por dívida acontece em caso de não pagamento de pensão alimentícia. E vamos então falar sobre legislação e negociação quando tratamos da relação entre pais e filhos. Para isso eu converso via Skype com Rodrigo da Cunha Pereira, presidente nacional do IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família, que está em Minas Gerais, e com o advogado Paulo Alégua, representante da Associação de Pais e Filhos do Rio de Janeiro. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no Artigo 5º. Doutor Rodrigo, eu gostaria que o senhor começasse explicando para a gente o que a lei diz sobre pensão alimentícia. Não existe na lei, o que ao contrário do que muitas pessoas imaginam, que assim é 30% do salário, é X. Não, a lei estabelece um critério que é qual a necessidade de quem vai receber e a possibilidade de quem vai pagar, fazendo uma adequação a essa proporcionalidade também com o padrão de vida da parte. Portanto, quem paga mais, quem ganha mais, deve pagar mais. E pensão alimentícia é sempre essa discussão do binômio necessidade e possibilidade, ou seja, quanto é que precisa para fazer, para se pagar, de pensão alimentícia, que é para cobrir educação, saúde, moradia, esses itens da vida cotidiana da pessoa. Então, é preciso fazer continha chata mesmo, para saber quanto é que a pessoa precisa. Pode-se também pagar uma parte em dinheiro, uma parte em natura, pagar diretamente a educação das crianças, por exemplo. Então, isso é um conceito geral sobre pensão alimentícia. Agora, é uma conta difícil, né, doutora Alégua? Porque quem paga acha que é muito, quem recebe geralmente acha que é pouco, né? Sempre. Nós estaremos diante desse complexo paradigma, né? Quando a gente realmente não possui uma boa condução, como o doutor Rodrigo falou, do sustento, né? Às vezes até do basilar, essas discussões tendem a ocorrer geralmente após as separações, é verdade. E até que idade os filhos recebem a pensão, doutora Alégua? Antigamente era até 18 anos, mas hoje a jurisprudência principal, ela fixa, não de uma forma direta, mas ela induz em que os filhos sejam pensionados até 18 por uma obrigação, a partir de 18 por um dever, até os 24 anos, ou até o término do seu respectivo curso superior. Mas isso também não é um paradigma que não possa ser ultrapassado. Existem situações em que aquele, não mais menor, mas aquele alimentando, ele necessita de mais uma pensão durante algum tempo para terminar uma formação, e já há julgados que até a pós-graduação hoje já é considerado. É importante acrescentar também que a fonte da obrigação alimentar é o casamento, união estável e o parentesco. Então, em geral, ou a maioria das pensões são pagas o pai ao filho, os pais ao filho. Mas pode ser também invertido, os filhos pagarem para os pais, ou se os pais não podem, os avós complementarem ou suplementarem essa pensão. Na decisão de cada pensão, de cada pensionamento, também entra a subjetividade do juiz. O juiz tem o poder de arbítrio, e onde ele vai dali até ali, mas é direito à interpretação. E o mesmo juiz pode interpretar um processo diferente de outro processo, de outro juiz com as mesmas provas. Então, um juiz pode fixar R$1.000 de pensão alimentícia e outro juiz com a mesma característica, com o mesmo processo, pode fixar R$2.000, por exemplo. Então, tem todos esses fatores. Pensão alimentícia sempre navega nessas águas não muito calmas. E por falar em valor da pensão, nós recebemos uma pergunta sobre isso. O que acontece se há um novo acordo sobre o pagamento? Vamos ver a dúvida do Marcelino. Toda mudança no valor da pensão alimentícia deve ser comunicado à Justiça? Doutor Rodrigo, vale o acordo feito entre as partes ali ou sempre é preciso ter essa comunicação oficial? Se ela está fixada judicialmente, seja por acordo ou por sentença, se as partes depois chegaram num acordo e quer fazer uma modificação, tem que levar ao judiciário.
porque senão essa dívida, corre-se o risco dessa dívida poder ser cobrada mais adiante. Lembrando que pensão alimentícia pode ser modificada sempre que houver mudança na realidade das partes. E nesse caso, doutora Légua, precisou aí fazer um novo acordo, como pedir o aumento ou diminuição da pensão? Havendo alteração da capacidade de quem paga e da necessidade de quem recebe, né, pode ser proposta uma revisão ou uma modificação de uma das cláusulas, né, porque hoje são 2 critérios: a capacidade de quem paga, a necessidade de quem recebe. E é isso que começa a grande questão, porque de repente quem está pedindo em nome no caso aqui de um alimentado, de uma criança, ela acha que a criança merece mais, às vezes até numa situação superior do que tinha enquanto os pais estavam juntos. E quem quer pagar, acha que está pagando muito. Às vezes uma mãe, isso não poucas vezes acontece, já aconteceu até comigo, de uma mãe ganhar mais que um pai. Às vezes não é razoável que um pai arque tanto, mesmo que ele ganhe muito bem, se aquilo ultrapassa toda e qualquer necessidade do filho. Então, são vários critérios, o juiz ele tem que estar muito ligado nisso, que ele não seja literalmente injusto em dar um pensionamento excessivo ou aquém das necessidades. E como a gente viu no início do programa, a Constituição determina que o não pagamento da pensão alimentícia pode levar o devedor à prisão. Como isso acontece? Essa é a dúvida da Rosineide. Após quanto tempo de atraso no pagamento da pensão alimentícia, o devedor pode ser preso? Doutor Rodrigo. Essa cobrança pode ser feita nos 3 últimos meses. Isso que é lei recente, que antes era jurisprudência, que convencionou-se que apenas a partir de 3 meses, apenas a cobrança dos 3 últimos meses é que pode caracterizar uma urgência, uma necessidade. Porque se alguém deixou de cobrar a pensão de 1 ano atrás, é porque não estava precisando, não justifica a medida tão drástica que é a prisão. Em síntese, dos 3 últimos meses, você pode pedir a prisão do devedor. Pedir. O processo não é rápido, é preciso que as pessoas saibam que não é muito rápido. Aliás, a cobrança de pensão alimentícia é sempre um calvário, é sempre muito lenta, mas é o único remédio que tem. Melhor fazer isso do que não fazer nada. E, aliás, quem é responsável quando a pensão é para um menor, o responsável pelo menor, ele tem obrigação de fazer isso, de fazer essa cobrança. Doutora Légua, e esse tipo de pressão costuma funcionar quando há aí ameaça de prisão, o dinheiro aparece para pagar a pensão? Você usou 2 palavras, né? Ameaça e pressão, né? A prisão e por alimentos, ela nunca deveria ser vista como uma ameaça. O correto é usar como mais uma dentre tantas, a última, né, medida coercitiva. Temos 2 situações. Nós temos, ninguém nunca deixou de ouvir, mas se ele não me pagar a pensão, eu peço a sua prisão. Só que tem várias formas de se cobrar alimentos, né? Logicamente que os alimentos dos últimos 3 meses, ou já no primeiro mês podendo cobrar, né, pelo novo código, você tem várias formas. Em que sentido alguém pediria prisão de alguém que tem bens, né, a executar ou tem dinheiro na conta? Aí a gente mistura um pouquinho de um assunto que talvez vai acabar caindo, né, Rodrigo? Que é justamente a alienação parental, a pressão, a vingancinha. Né? A prisão, gente, é a última canetada do juiz. Eu tenho certeza, eu trabalho como conciliador, que nenhum juiz tem prazer de prender ninguém. Até porque a prisão não resolve o débito. A prisão é a última canetada. Né? A pessoa que está com dificuldade, ela já tem que agir logo de início. Ela não tem que desafiar o Estado, desafiar o direito do seu filho. Então, costuma fazer, sim, pressão, mas nunca poderia ser tido como uma ameaça, porque, salvo o melhor juízo, poucos são os pais que gostam de deixar um filho sem alimento. Existe isso? Existe, mas, em via de regra, os pais querem alimentar seus filhos. Né? Então, eu acho que as pessoas têm que parar de usar a prisão como aquela ameaça. A prisão é uma sanção, a última das sanções. Bom, e a pandemia do coronavírus que nós estamos vivendo tem reflexos no pagamento da pensão alimentícia. Muitos trabalhadores perderam a renda. E aí, o que fazer? Vamos conferir a reportagem. A pandemia do coronavírus no Brasil mexeu com tudo e com a vida de todos. Escolas fecharam, comércio baixou as portas e várias pessoas ficaram sem a única renda para se manter. Allen Ramos é um desses trabalhadores. Ele é profissional de educação física e teve o contrato suspenso porque as academias no Distrito Federal foram fechadas no mês passado. No meu caso, no caso da maioria dos profissionais de educação física, a gente trabalha por hora-aula. Então a gente não recebe se não trabalhar.
Então, a gente, estamos desesperados, a gente está sem trabalhar porque foi dado esse decreto. Além das despesas mensais, a preocupação maior é como vai pagar a pensão da filha de 8 anos no próximo mês. Eu sempre honrei os compromissos dela em pagar a pensão alimentícia, ter a guarda compartilhada dela. E estou bastante ansioso e preocupado porque a gente não tem tempo, não tem um prazo para voltarmos a trabalhar. Então, como que eu vou pagar a pensão alimentícia dela? A pensão alimentícia é fixada por determinação judicial e quem fica 3 meses sem pagar o valor determinado pode ser preso. Além disso, o devedor também pode ter os bens bloqueados para garantir o cumprimento da obrigação. O Conselho Nacional de Justiça recomenda que nos casos de dívida alimentícia seja adotada a prisão domiciliar. Com base nessa recomendação, alguns tribunais, como o de São Paulo, têm concedido habeas corpus a devedores. Mas ainda há dúvidas sobre os demais procedimentos, como a penhora de bens. A advogada Josiane Carvalho recomenda que os pais com dificuldade financeira tentem pedir uma revisão dos valores e negociem para pagar pelo menos uma parte da pensão. Em razão do nível de necessidade dos alimentos, a recomendação é que, mesmo diante da crise financeira, tente de todos os modos arcar pelo menos com o básico. Doutora Légua, negociar é sempre a recomendação? A negociação sempre foi e sempre será. Nós, advogados, nós temos em nosso código de ética, inclusive, um artigo específico que o advogado é aquele que defende os interesses do seu cliente, mas sempre tentando evitar o litígio judicial, porque bom não é aquele que vence, bom é aquele que entende que está lidando com pessoas, com seres humanos e com famílias. Ele orienta o seu cliente a negociar, e negociar é também uma arte talvez mais difícil do que litigar, embora alguns só saibam litigar hoje. Pois é, então vamos falar de situações mais graves aqui no momento atual. Tentou negociar, não conseguiu, não pagou a pensão ali. O CNJ recomenda que seja prisão domiciliar até para evitar maiores riscos. Como é que isso está sendo colocado em prática, doutor Rodrigo? Muito mais importante do que a prisão é a espada sobre a cabeça do devedor. O medo, o receio do não pagamento que pode fazer isso. Muitos advogados, muitas pessoas têm adiado esse pedido de prisão para quando passar a pandemia, para que essa prisão possa acontecer. Mas não existe histórico no judiciário de prisão domiciliar. Eu tenho conhecimento de um caso do STJ em que foi decretada a prisão domiciliar em razão da idade do devedor de pensão alimentícia e tal. Mas a prisão domiciliar é uma coisa cômoda, ela não surte o mesmo efeito que uma prisão comum, claro. Então, muitos têm evitado o pedido de prisão por causa disso. E aí a gente volta nisso, se não tem prisão, se não tem o que fazer com isso, Parece-me que existem no mundo os bons pagadores e os maus pagadores. Os bons pagadores, se não tem dinheiro, ele vai lá, negocia e vê, olha, vamos adiar, vamos dividir, vamos... O mau pagador, ele simplesmente deixa de pagar. E aí entra o direito como sanção, como função aí de colocar limite em quem não tem essa lei interna. E, geralmente, nós estamos falando de prisão, de devedor, geralmente esse devedor é o pai, o homem, A gente nunca fala, dificilmente a mãe é a devedora ou recebe ordem de prisão, Mas que parece que nós temos um histórico também de que os homens sempre encostam nas mulheres para criar filho, quer dizer, não tem dinheiro para pagar, esse problema deixa de ser dele e passa todo o dinheiro, passa todo o problema para a mãe. Então, essa equação aí é que nós temos que tem que ser levada em consideração na hora de julgar, O que é justo? O justo nem sempre coincide com o legal, mas nós temos que resolver essa equação. O melhor é mesmo a negociação. Não sendo possível, o juiz vai decretar a prisão, seja domiciliar ou mais adiante a prisão comum. Bom, nós vamos fazer uma rápida pausa aqui na nossa conversa e vamos a um intervalo. Já estaremos de volta com mais Artigo 5º para você. O
Artigo 5º está de volta. No programa de hoje, a gente fala sobre pensão alimentícia e guarda de filhos. E ainda sobre o que muda em tempos de pandemia. Sobre esse tema, eu converso via Skype com Paulo Alégua, representante da Associação de Pais e Filhos do Rio de Janeiro, e com Rodrigo da Cunha Pereira, presidente nacional do Instituto Brasileiro de Direito de Família. E os direitos e deveres de pais e filhos não se restringem à parte financeira. É preciso garantir o sustento e as necessidades básicas das crianças, mas esses cuidados vão além do pagamento de pensão alimentícia. Amor, carinho, educação também fazem parte do pacote. Doutora Alégua, é fundamental todo esse cuidado com os filhos até para garantir o desenvolvimento deles, não é mesmo? É verdade, é verdade. Eu acho que, já que o assunto é sobre guarda, apesar de algumas cabeças ainda criar resistência, isso está evoluindo muito, porque a guarda compartilhada veio não só para dividir responsabilidade, como infelizmente alguns colegas acham que é. Ela veio para dividir responsabilidade, afeto, amor e principalmente convivência. E essa pandemia, eu vou mais longe. Eu acho que esse momento em que os pais estão em casa, muitas mães estão tendo literalmente que se virar sozinhas, estão pagando um preço muito caro por não ter dividido o tempo equilibradamente, como preza o artigo 1583 do Código Civil, pela redação da Lei de Guarda Compartilhada, que a gente conseguiu aprovar. Então, as pessoas têm que saber, não é dividir, filho não é coisa para ser partilhada. A gente partilha imóvel, carro, dinheiro, mas filho tem que ser compartilhado e as pessoas vão ter que aprender a evoluir. O senhor é um pai que conseguiu a primeira guarda compartilhada morando em estados diferentes, não é isso? Explica pra gente. A minha primeira filha, ela foi levada do Rio de Janeiro, eu acho que para Paraíba. Hoje eu já posso falar nisso, que ela é maior de idade, eu tenho a autorização dela. E eu fui atrás dela, porque as minhas filhas são o amor da minha vida, né? E consegui trazê-la de volta, né? Até ajudei a mãe quando ela voltou. E realmente a mãe dela foi muito magnânima, porque me transferiu a guarda por acordo. Eu tenho muito carinho por essa mãe, apesar de todas as nossas divergências. A guarda ficou integral para compartilhada. E da outra filha, realmente, a minha outra filha, essa já foi levada para o Maranhão, né? Sem minha anuência, sem minha autorização, assim, meio que escondido. Um padrão muito comum, né? E aí eu tive que ficar batalhando. Eu batalhei 8 anos, mesmo já existindo, já em vigor a antiga Lei 11.698, 8 anos em 3 estados, lutando por um direito que está previsto em lei, que é linkado no ECA, que é linkado na Constituição, no artigo 226, até que a gente conseguiu a mais bonita das leis hoje existentes no Brasil, que é a Lei 13.058, que é a lei de guarda compartilhada, e que acaba com a bactéria que tinha na lei anterior. Tinha um coronavírus na lei anterior, 11.698, que falava que sempre que possível a guarda será compartilhada. E, na verdade, dependendo da cabeça do juiz ou da juíza que atendesse, vocês estão brigando muito. Então, existia um conceito que até hoje ainda é usado por alguns maus profissionais, que o papai e mamãe têm que ser amiguinhos, senão não tem guarda compartilhada. Como se muitos pais e mães não são amigos nem dentro de casa. E isso finalmente saiu do Código Civil. Os pais não precisam ser amigos. E, bom mais, a guarda compartilhada ela até educa alguns pais que estão brigando por outras questões, porque existe um ser humano ali que precisa de pai e de mãe. As pessoas têm que aprender a compartilhar. E eu estou complementando, eu tive a grata surpresa de alguns patrocinados meus, pessoas que às vezes nem se falavam e agora estão no meio da pandemia, fica uma semana com você e deixa outra semana comigo. Por quê? Para se evitar o transporte. Porque pandemia, gente, não é motivo de descumprimento de convivência paterna. Eu ia falar visitação por um ato falho, porque pai não visita, pai convive. Como conciliar aí essa guarda compartilhada em tempos de pandemia? Um pai ou uma mãe, ele pode alegar que está preocupado ali com a saúde, mudar o acordo que vale normalmente? Sim, claro que há exceções, mas em geral, eu concordo com o Paulo, assim, isso não é desculpa para isso. Mas o que tem que essa pandemia nos traz de importante reflexão? Ela escancara que a cultura da guarda compartilhada ainda não foi implementada no Brasil. Porque todas as decisões que nós já tivemos, ou a maioria das decisões até hoje, nesse tempo de pandemia, foi, mesmo em guarda compartilhada, dizendo que o filho tem que ficar com a mãe e não com o pai, por causa da pandemia, porque pode, um pode ser o vetor, o veículo daquilo. Então, isso escancara, essa pandemia escancara
essa ferida aberta no Brasil. Não existe guarda compartilhada. Por que eu posso dizer isso? Infelizmente, nós já tivemos muita evolução, como o Paulo já disse, e já viveu e vivenciou, já melhorou muito, mas precisa melhorar muito ainda. Por exemplo, quando a mãe diz, e é comum a gente ir numa audiência, e a mãe diz assim, eu deixo o pai visitar. Primeiro, duas coisas erradas. Visitar, não é ela que deixa, né? né? O pai deve ser visitar. E outra, deixa, quer dizer, o pai, eu nunca ouvi um pai dizer para a mãe, eu deixo você visitar, eu deixo você conviver comigo. Quer dizer, então, mas a guarda compartilhada, ela tem um valor simbólico muito importante, que ela quebra um paradigma, que é a guarda não é sua nem minha, é nossa. Mas a implementação, a efetivação dela ainda está em andamento. Muita gente confunde, acha que guarda compartilhada é só estabelecer ali uns dias para um, outros para outro. É também compartilhar as decisões sobre a criança, né? Sim, principalmente compartilhar as decisões. Quer dizer, inclusive compartilhar as decisões. E a grande resistência que se tem nessas decisões e nesse convívio equilibrado é que muitas pessoas dizem, né, o principal contra-argumento é, não, a criança precisa ter uma rotina. Então, se ela tiver 2 casas, ela não vai ter rotina. Né? Isso é uma resistência e faz parte de uma psicologia equivocada, que quem fala isso fala bobagem, não é assim, né? Falta estudos, mas também compartilhar essas decisões. A escolha da escola, do dentista, enfim, é o cotidiano, né? Cada caso é um caso, e esse cotidiano da criança e do adolescente, ela tem que ser dividida, compartilhada. E se os pais estiverem pensando verdadeiramente nos filhos, eles vão compartilhar isso. Em muitos casos, a guarda não é compartilhada e dias de visitar ou ficar com os filhos são determinados em acordo judicial. Nós recebemos uma pergunta sobre isso. A dúvida é do Tiago. Vamos ver. Se o pai não cumpre o acordo de visitar o filho, o que pode acontecer? Doutor Rodrigo, a gente sabe que amor e carinho não são obrigação, né? São aquela necessidade que um pai e um filho têm, né? Mas se o pai tem um acordo ali e não cumpre, o que pode acontecer com ele? É possível estabelecer uma multa pelo descumprimento disso, né? Isso já tem muitos juízes fixando, e o Código de Processo Civil atual, ele deixa bem claro isso, em que é possível estabelecer essa convivência, né? E isso, quando estabelece uma multa, geralmente vai e convive. Agora, é um pouco paradoxal, porque como é que você vai obrigar um pai a conviver com o filho? É a mesma história, como é que você vai obrigar um pai a amar o filho? Né? Isso não tem como obrigar. Mas educação e afeto, a afetividade para o direito, ela se transforma em uma questão objetiva e não subjetiva. Né? Aí o afeto, a afetividade, a convivência, ela vai além do aspecto subjetivo e vai no objetivo que se traduz como cuidado, como atenção, né? Que pode ser, vai pegar a criança, levar na escola, buscar. O pai deve se responsabilizar por isso. O pai que não se responsabiliza por isso, ele deve responder judicialmente, com multas ou até mesmo uma indenização. Doutora Légua, e qual deve ser a conduta de quem cuida da criança para não gerar ainda mais frustração nela? Essa mãe, ela deve buscar uma aproximação com esse pai. Se ele foi um namorado, se ele foi um acidente, se ele era um homem casado, não importa. Eu estou falando de mãe e papai, mas tem também o pai com a mãe. Às vezes o pai, como eu, tem uma guarda, ele fica lá, por favor, venha participar da reunião de pais, porque esse movimento de aproximar um pai ou de aproximar uma mãe que está afastada é um movimento, sim, que eu compreendo, um movimento de exercício do poder familiar, previsto no Código Civil. Trazer o outro para dentro de suas obrigações, diferente de outros pais que tentam afastar, é um movimento de exercício de poder familiar, por escrito, por telefone, chamar e entender qual é o motivo do afastamento. É preciso haver um movimento, talvez até uma mediação, que eu sou mediador também, uma mediação pré-processual de conscientização, né? De conscientização, porque a conta é muito cara, e a conta que eu estou dizendo não é a conta financeira, é a conta afetiva, do perdão. Né? É a conta afetiva, é muito cara. É uma dívida consigo mesmo, porque o filho,
ele faz parte de você. Como a Maria Eduarda, minha filha, sempre diz, né, que ela criou a frase, uma família ninguém pode separar, tem outra frase que ela criou com 10 anos. Você nunca deve desistir de um filho. Isso eu mando essa mensagem para os pais que estão lutando, como eu lutei, contra a alienação parental. Porque desistir de um filho são os valores dela, da época, de 10, 11 anos. É igual desistir de um sundae e aceitar ser uma casquinha na vida deles. Bom, e a gente está falando de pais e mães que não cumprem os compromissos de visita, de cuidados, mas também tem o outro lado. Tem pessoas que fazem de tudo para que o filho não tenha contato com o outro. E este é o tema da pergunta do Clever. Vamos ver. Quem dificulta a convivência do pai ou da mãe com os filhos pode ser punido pela justiça? Pode perder a guarda? Doutor Rodrigo, o que pode acontecer? Cada caso é um caso, em direito de família a gente sempre diz isso, mas pegando no geral, quem dificulta, ou seja, quem impede, né, está praticando certamente ou provavelmente está praticando algum ato de alienação parental. Né? Então, se caracterizado esse ato de alienação parental, a guarda pode ser invertida ou essa convivência pode ser rearranjada, porque alguém que faz isto, né, que dificulta ou que não ajuda, né, que não incentiva a convivência, não está pensando no filho, não é um bom pai ou não é uma boa mãe, e ele terá que sofrer as sanções da lei, que é, por exemplo, ter o convívio restrito, pode chegar mesmo a inversão da guarda e, dependendo, em último caso, no limite extremo, até mesmo a destituição do poder familiar. Pois é, doutora Lego, a gente falou aqui já da pandemia, das dificuldades de compartilhar a guarda, mas num caso desse, que a guarda não é compartilhada, por exemplo, aí a pessoa que está ali com a criança deve facilitar, promover, nem que seja uma visita ali virtual, um encontro pela internet? A verdade é que quando a pessoa quer alienar, ela pode estar em qualquer lugar do Brasil. Ela pode estar em Brasília, pode ser essa mãe ou esse pai, pode ser o seu vizinho. A verdade é que uma ligação pelo WhatsApp ou o vídeo jamais vai substituir a convivência. Ela é apenas uma atenuante, né? Porque quando querem, elas podem deixar mais dias para evitar o deslocamento. Né? Isso independe de ter a guarda compartilhada, não. Uma mãe ou um pai que deixa semanas o filho sem falar com o outro, porque se você fixar em vídeo, sabe o que vai acontecer? Aí aquele pai ou aquela mãe que quer alienar, ela não incentiva a criança a ligar dizendo a ela que não quer falar com você. É ele que não quer falar com você. Bom, nós teríamos muito mais a conversar, mas nosso tempo chegou ao final. Doutor Rodrigo, doutora Légua, muito obrigada pela participação de vocês aqui no Artigo 5º. Obrigado a você. Nós te agradecemos a oportunidade. E eu agradeço também a sua companhia. Se puder, fique em casa e se cuide. Saúde para todos nós e até o próximo Artigo 5º. Tchau.